Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos que estejam me assistindo estejam bem, com muita saúde. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite do IBREP e a aula de hoje será sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sei que é muita burocracia, as pessoas fogem de entender a lei, mas vocês vão entender ao longo da aula ministrada que não é algo que veio para complicar a vida, para exigir coisas, para cobrar multa, e sim para facilitar, e as pessoas que entenderem isso verão que é um diferencial competitivo do mercado. Então, eu espero que você, corretor, que está me assistindo, eu vou ficar disponível depois para vocês tirarem dúvidas quando for necessário e, além disso, coloquem em prática. E é isso, eu espero que vocês gostem de verdade. E eu vou começar aqui com uma informação muito importante, que é o número da lei, que é a Lei 3.709 de 2018. E por que eu fiz questão de deixar o número da lei aqui para vocês? Para complicar? Muito pelo contrário. Se vocês puderem, e eu aconselho que sim, que leiam esta lei na íntegra, porque vocês verão que depois que eu ministrar essa aula, lendo a letra de lei, vai ficar ainda mais fácil. E vocês vão perceber coisas do dia a dia que falam, isso daqui foi o que a Julia falou, isso daqui eu posso aplicar. Com a vigência da lei, não existe mais espaço para tentativas e erros. Então, é uma lei de 2018 que passou, até a sua vigência em 2020. As sanções administrativas ainda, não estão valendo, ainda de fato não estão valendo, mas eu vou explicar um pouco melhor em que pé que estamos, e vocês precisam ter isso muito claro, para conseguir de fato explicar e mostrar também o valor de você que está se preocupando em assistir essa aula e colocar em prática. No contexto internacional da lei. Por que eu quis trazer o contexto internacional? Primeiro, para vocês entenderem por que foi criada essa lei. E aí, se vocês verem nesse último tópico da GDPR, que é a General Data Protection Regulation, é o Regulamento Geral da Proteção de Dados da Europa. Então, a LGPD aqui do Brasil é inspirada em uma lei europeia do ano de 2016. E aí, no contexto internacional, a gente sabe que hoje em dia os dados são o novo petróleo. Diariamente, quando a gente vai comprar um remédio na farmácia, quando a gente vai fazer um cadastro, numa clínica de estética, num médico, tudo pede os nossos dados, porque eles são de fato, algo muito valioso nos dias de hoje. Por exemplo, aqui, eu trouxe para vocês o escândalo do Facebook da Cambridge Analytica. Isso aconteceu no ano de 2014. O que é essa Cambridge Analytica? É uma empresa, uma agência de marketing, vamos dizer assim, que, juntamente com o Facebook, fez lá aqueles testes, que a gente, descubra as personalidades do seu filho, e eles fizeram um teste. As pessoas preencheram. Cerca de 350 mil pessoas preencheram esse teste. Porém, foi vazado com esses testes os dados de 87 milhões de pessoas. E o que o Facebook fez com esses testes? Eles venderam uma parte para Cambridge Analytica, que na época estava fazendo, os cuidados para a eleição do Trump. Então, dizem que o Trump foi elegido graças a isso. Por quê? Com os testes respondidos, a empresa já sabia o que falar, o que argumentar para influenciar os eleitores dos Estados Unidos. E a LGPD, no contexto internacional, ela é importante para as relações comerciais internacionais. Temos a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil está em processo para entrar na OCDE, e um dos requisitos é ter uma lei que protegesse esses dados. E dados esses, gente, que claro, eu trouxe o exemplo do Facebook, exemplo pioneiro da situação do vazamento de dados, mas o que precisa ficar muito claro para vocês é que não é apenas os dados digitais.
são os dados também, ele físico, né? Do contrato físico, dos documentos que vocês pegam. Tudo bem, vocês entenderam o contexto internacional. Vamos para o contexto nacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é do ano de 1948. A Constituição Federal, que é 1988. Código de Defesa do Consumidor, que é 1991. O Código Civil de 2002 e o Marco Civil da Internet, 2014. Cada lei está com seu artigo específico. E sabe o que dizem esses artigos? Exatamente aquilo que está na LGPD. Que ao pegar um dado de alguém, a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa ter a transparência do que a gente vai fazer com o dado da pessoa. Isso o Código do Consumidor coloca, que o que está na internet não é porque está na internet que eu posso fazer da maneira que eu quiser. Então, o que a LGPD fez? Ela condensou todas essas leis em uma única lei. Na verdade, desde 1948, nós deveríamos ter o cuidado que a lei de 2018 está cobrando para nós. É algo que está vindo para cumprir uma lei que deveria ter sido cumprida há muitos anos atrás. E a quem aplica essa lei? A pessoa natural, exceção ao tratamento para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por exemplo, a agenda do nosso celular. Ela não está, né, na proteção da LGPD, mas aí vai do bom senso mesmo, não é proteção da LGPD. Mas se você estiver fazendo isso como uma pessoa jurídica, como corretor do seu cliente, sim, você precisa estar adequado e se atentar ao que a lei exige. A pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do país sede, desde que esses dados sejam transacionados, né, em relação ao Brasil. Falou de LGPD, a gente vai falar aqui do Brasil. Quais são os principais conceitos da lei? O dado pessoal. O que é um dado pessoal? O RG, o CPF, o ID do computador, o seu endereço, tudo isso é um dado pessoal. Agora, o que é um dado pessoal sensível? É a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, genética, biometria. Quando isso esteja vinculado a uma pessoa natural. E aqui, o que vocês já precisam ir entendendo. O dado pessoal a gente vai tratar super, um dado pessoal sensível, hiper. Então, o dado pessoal sensível a gente tem que ter ainda mais cuidado. Em casos de imobiliárias, eu já vi gente perguntando sobre a convicção religiosa pela questão de trabalhar de sábado. Se for preciso pedir isso, eu oriento para que seja só na fase de fato contratar, não numa fase inicial, porque quanto mais dados a gente pega, maior tem que ser esse tratamento. Então, a LGPD ela também veio para fazer uma sanitização, porque o que acontece? Nós pegamos dados totalmente desnecessários, nós vamos acumulando arquivos, né? Além de poluir, né, o ambiente, né? Tem que ficar comprando um monte de móveis para conseguir comportar tudo. Eu ainda tenho que fazer o tratamento desses dados. E por falar em tratamento, é toda operação realizada com os dados pessoais. Então, a coleta, a distribuição, a eliminação do dado, tudo isso é um tratamento. E o dado anonimizado, às vezes a gente tem a ficha lá do cliente, com todas as informações, 2 páginas de ficha, uma acaba se extraviando, então a gente fica com o dado anonimizado. E aí nós vamos para a parte dos personagens. Eu vou trazer aqui uma tradução desses personagens já para a nossa vida, né, prática do mercado imobiliário. Que nós temos a NPD, que é o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Quem é esse titular? É o nosso lead, o prospect e o cliente. Ele é o titular, ele é o detentor, né, dos dados. E também, e se falando de uma imobiliária, é o funcionário da imobiliária, que lá ele também é o titular. O operador é o corretor de imóveis, a imobiliária, o recepcionista, o gerente do estande de vendas, a secretária. Esses são os operadores, as pessoas que vão mexer com os dados. O controlador é a pessoa que coordena, né, define a trajetória do dado da empresa. E o DPO, ele é o responsável por orientar os corretores, as imobiliárias. O DPO, para vocês entenderem, é a pessoa que, se tiver um vazamento de dados, vai avisar a NPD que os dados foram vazados. Então, ele tem essa função, é muito importante. Uma coisa que eu vejo é as pessoas quererem colocar o DPO, o estagiário,
né, a secretária. Não, tem que ser uma pessoa que, além de entender, tem uma função super importante, né? Então não pode ser qualquer um. É a pessoa que tem que estar lá, sempre acompanhando a situação. Os princípios da lei. E esses princípios, gente, é o que aquelas leis lá falam, que é ter a transparência, que tem uma finalidade, uma adequação, a necessidade, não discriminação, a prevenção, livre acesso. Então, isso daqui, que são os princípios da LGPD, aquelas leis que eu trouxe para vocês, eles já falavam. E aí, eu trago para vocês que a LGPD é um diferencial competitivo no mercado, um selo de que você é um corretor que não se preocupa apenas em ganhar o seu dinheiro, mas sim de trazer a segurança para o seu cliente e também, claro, levar a informação. Olha, eu tenho conhecimento da lei, eu me preocupo com os seus dados. Esse vai ser um diferencial no seu atendimento. E hoje, as pessoas sabem da lei e elas vão começar a perceber se você tem esse cuidado, se o seu contrato tem uma cláusula, se você administra os dados de outra pessoa, tendo a cautela necessária. E vamos para LGPD na prática, para vocês aplicarem assim que saírem dessa aula. O arquivo digital, como eu falei para vocês, o arquivo digital é um tratamento internacional de dados. Como que você recebe e cuida dos arquivos que os clientes de vocês mandam? Vocês ficam recebendo documentos, arquivos por WhatsApp? Eu não recomendo. Se porventura o seu cliente mandar, eu sempre falo assim, olha, me manda seus arquivos pelo e-transfer. Eu recomendo que vocês também façam isso. O cliente vai lá, a mesma forma de anexar no WhatsApp, ele vai anexar no e-transfer. Você vai lá, baixa e joga para a nuvem e já avisa para o cliente, olha, recebi no meu e-mail seus arquivos, estou jogando na nuvem pela segurança e por eu estar adequado à LGPD. Caso o seu cliente mande no WhatsApp, baixe o arquivo imediatamente e avise para ele que, por segurança, você está excluindo da conversa os arquivos enviados por ele e está jogando para sua nuvem. Isso mostra que você está tendo o cuidado necessário com os dados e os arquivos que aquele cliente está compartilhando com você. Você que tem o seu site, é necessário ter uma política de privacidade personalizada. Não adianta pegar texto pronto da internet, que isso não vai trazer segurança nenhuma. Também temos aqui a importância de você ter o registro da sua marca. Afinal, a gente consegue colocar na política de privacidade, mesmo que você utilize o seu nome pessoal, né, como corretor, não só o seu sobrenome. É bem importante você fazer o registro da sua marca e aí já colocar lá na política de privacidade. E claro, deixar o e-mail do DPO lá bem escancarado no site de vocês. As cláusulas nos contratos. Fazer essa revisão dos contratos que vocês já têm e incluir cláusulas destinadas à LGPD. E aqui um cuidado muito importante. Cuidado com pegar, né, essas cláusulas na internet, tá bom? A imagem dos funcionários e dos clientes, ter esse cuidado. Vai tirar foto com o cliente, peça autorização, tenha essa autorização do seu cliente pelo WhatsApp. Além disso, vai filmar, né, aquelas visitas que são postadas no Instagram. Toma cuidado, você tem autorização para filmar o seu cliente, jogar no seu Instagram? Tenha sempre autorização, mesmo que pelo WhatsApp, formalizando do seu cliente. Vejam se os seus fornecedores e colaboradores, as plataformas que vocês utilizam, se elas estão adequadas com a LGPD. Porque não adianta somente você ter preocupação e a outra pessoa não. Todos precisam falar a mesma língua. Não é só você que tem que saber da LGPD. Os seus funcionários, os seus parceiros, todos têm a obrigação de estarem adequados, porque uma pessoa só e os outros não vai trazer a segurança necessária. A política da mesa limpa. Cuidado com documentos deixados na mesa do computador. Tomem cuidados, vocês pegam documentos que tem, os contratos têm todos os dados pessoais e muitas vezes dados pessoais sensíveis. Então tome cuidado, vai ao banheiro, parou de trabalhar, guarde, se possível, naqueles arquivos com chave. Tenham cuidado com os documentos. O descarte imediato. Não vou mais utilizar, vou fazer o descarte. O descarte do documento físico, utilize a fragmentadora, tá? Ou corte muito bem cortado esse papel. Não vou mais utilizar o arquivo. Faça a exclusão da maneira correta desse arquivo digital. Cuide da sua nuvem. Usar a criptografia, mesmo que você tenha criado um backup, senhas seguras. E outra coisa, gente, que é muito importante para vocês. E isso acontece demais. Vocês imprimem um contrato ou um documento muito importante, não observam que lá tá cheio de informações, de dados super importantes, viram
e utilizam como rascunho. Não dá para usar esses documentos como rascunho. Entendo, né, que vocês querem salvar o meio ambiente, mas não dá para usar como rascunho. Na hora de fazer o descarte dos contratos, só tomem cuidado que tem, né, a resolução do COFES, que vocês precisam guardar por 5 anos os contratos com exclusividade. Avisa para o cliente que você não pode fazer a exclusão, mas que você vai guardar da maneira recomendada. Sei que o conteúdo é extremamente denso, sei que é muita coisa para vocês de uma vez só. Assistam essa aula, revisem, leiam a letra de lei, contem comigo na hora de ter dúvidas e para ajudar, para aprofundar ainda mais esse conteúdo que já é extremamente denso, muitas informações, teremos uma aula ao vivo no dia 16 de fevereiro, às 19 horas. Venham, tiram as dúvidas e se tiver dúvidas depois a gente bate mais um papo, mas eu quero muito que assim que finalizar essa aula você já comece a colocar em prática. Nem que seja dar uma organizadinha nos documentos que estão na mesa, revisar o que está no seu arquivo. É isso, contem comigo, espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem com Deus. Até mais!